Livro Mistério de Patience Worth, de Ernesto Bozano e Hermínio C. Miranda. Primeira parte. Hermínio C. Miranda. Um mistério sem mistério. Capítulo 8. Uma releitura da obra de Patience. Como temos visto no correr deste ensaio, a obra de Patience foi exaustivamente estudada por uma pequena multidão de intelectuais das mais variadas categorias. Escritores, críticos, jornalistas, cientistas, psicólogos, psiquiatras, religiosos, professores universitários. Um percentual pouco significativo de toda essa gente mostrava-se inclinada a admitir, quem sabe, talvez, será, que os textos poderiam provir de uma fonte desconhecida que não a própria senhora Curran. Entre essa minoria inexpressiva, talvez fosse possível identificar um ou outro que tivesse vaga noção do que realmente estava acontecendo, embora sem qualquer desejo de arriscar-se a dizê-lo. Em outras palavras, não encontro, nos numerosos depoimentos consultados, indício de um mínimo de familiaridade e aceitação da realidade que o fenômeno mediúnico demonstra, das implicações nele contidas e das estruturas teóricas dele decorrentes. Isso, porém, não acontece com Patience Worth. Ela sabe o que faz. Revela conhecimentos precisos não apenas dos mecanismos da mediunidade, como tem convicções bem marcadas acerca da realidade espiritual no âmbito da qual ela opera, tanto quanto de aspectos menos conhecidos das complexidades da mente humana. E ela quem decide de que modo escrever, inglês arcaico ou mais atual, que fenômenos e reflexões incorporar ao seu relato, que filosofia religiosa está por trás daquilo tudo, o que se passa com os vários médiums que introduzem sua história, como Teia, Ati, ocasionalmente, outros, Neida, o velho querido Neidab, Amud Hassan, Panda. Nas suas numerosas e constantes manifestações mediúnicas, sua personagem Teia entra em transe, tem visões proféticas, desdobra-se, em espírito, do corpo físico, deslocando-se no espaço, 23, e no tempo, como também vimos. Início da nota do editor, 23. Há quem caracterize o fenômeno de desdobramento como projeção astral, viagem astral ou simplesmente projeção, como o Dr. Waldo Vieira em seus estudos sobre projeciologia. Fim da nota do editor. O professor Rivail, Allan Kardec, emprega habitualmente a palavra bicorporeidade. Tenho encontrado em inglês a expressão travelling clairvoyance ao pé da letra, clarividência itinerante. Patience identifica no psiquismo do ser humano um componente transcendental, o yin, que pode ser entendido como eu superior, inconsciente, individualidade, em contraste com personalidade, espírito, em contraste com alma, ou, ainda, o homem superior, presente por toda parte, no texto do antiquíssimo Livro das Mutações, o I Ching. Vejamos alguns exemplos disso nos escritos e nos diálogos de Patience Worth, alguns destes com seu descrente amigo, o crítico literário e jornalista William Marion Reed, para o qual ela inventou o carinhoso apelido de Fatuide. Como é que o ser humano pode conhecer Deus? Perguntou ele, certa vez. Depois da expressão, para mim, intraduzível, Alauk. Ela explica. Teu coração está repleto dele, meu irmão. Pois é, você sabe disso. Diga, então que tudo está bem, pois, tão certo quanto o sol se levantará amanhã, teu pó será soprado para novas regiões e novos dias, 24. Início da nota do editor, 24. A despeito da aparente rejeição de parte de Patience pela reencarnação, leio sutileza de suas palavras a Reed, nesse ponto, precisamente uma alusão às novas vidas que estão lá no futuro à nossa espera, mesmo porque a autora espiritual costuma empregar o termo das como sinônimos de vida.
De qualquer modo, Patience se mostra atenta ao problema de que a cultura meramente intelectual pode bloquear ou até excluir a possibilidade de uma visão mais ampla e genuína da vida. Fim da nota do editor. Você construiu uma muralha de palavras em volta de seu coração, no entanto, vê-se buracos através delas. No eu de seu eu, os olhos da carne estão fechados. É isso, até que sua carne, corpo físico, tenha desaparecido. Então, eles se abrirão e você verá o sentido do que ora lhe digo. Há muito na terra que não se vê. Você deveria abrir os olhos do seu eu interior, Imen. A autora está revelando, portanto, ao seu amigo cético o segredo mais aberto do mundo, ou seja, o de que o pesado véu de carne não nos deixa ver com clareza a realidade espiritual que nos cerca por todos os lados, e da qual participamos inevitavelmente, quer creiamos ou não nela. Diz mais que a cultura livresca dificilmente deixará de nos cegar para os aspectos transcendentais da vida, a não ser que a gente se empenhe em acessar o vasto arquivo acumulado no correr de incontáveis existências no passado localizado no site mnemônico que ela identifica como Inmen. Informa, ainda, ao seu gordo e querido amigo, que, uma vez descartado o corpo físico no processo da morte, o espírito acordará e abrirá os olhos para realidades de que nem suspeitava enquanto acoplado ao corpo material. O que, aliás, Paulo dissera há 2000 anos, nas suas epístolas. Rede pergunta, a seguir: de quem é a culpa se alguém não vê porque se desviou da trilha? De teu eu interior, diz ela sem rodeios e sem comentários adicionais. Em outra oportunidade, Rede desejou saber o que acontece com o corpo ressuscitado. Sim, os que lidam com os textos falam disso. Esse corpo não é de carne. Não, e sim a plenitude do teu eu superior. 25. Início da nota do editor. 25. Desta vez, ela usa uma variação. Em vez de Min, ela menciona o homem do homem, Temeofimen. Veremos mais adiante outras maneiras de explicar as várias facetas dessa realidade interior do ser humano. Fim da nota do editor. E acrescenta um comentário, no melhor de seu estilo elíptico, como diz Litvag. O grande homem do homem dele que preenche todo aqui. Tanto quanto posso decifrar o dificílimo texto, ela quer dizer que o eu interior de Deus se multiplica por tantos que preenche todo o espaço cósmico. Num de seus debates, meio azedos, aliás, com o Dr. Prince, o cientista toca a mão da médium e pergunta: você está sentindo meu toque em sua mão? Não, responde ela, você está tocando apenas a carne, eu sou como a fumaça que escapa de sob tua própria mão. O doutor desejou saber, em seguida, como é que ela via e ouvia. Ela respondeu que não apenas isto, mas fazia isso e aquilo. Prince insistiu numa resposta mais específica, concreta, objetiva, ele perguntou se experimentava uma sensação real. Resposta: veja, senhor, não há em você senão os olhos da carne. Mas dentro de seu eu interior há um olho, e é com esse que eu vejo. Ou seja, a sede da visão é interior, localizada no Inmen. Os olhos físicos são apenas uma projeção daquela, uma aparelhagem temporária, enquanto o ser está encarnado, uma vez descartado o corpo físico, a visão interior permanece intacta e continua a funcionar sem qualquer problema. Isto quer dizer que aquele que for cego físico, enquanto vivo na carne, recupera a sua visão na dimensão espiritual. E aquele que for cego espiritual, também a recupera, como Patience garantiu a Rede. Em outra oportunidade, em artigo publicado na revista Atlantic Monthly, uma escritora de nome Agnes Repplier manifestou sua indignação ante a intromissão dos espíritos no congestionado espaço, até então reservado aos vivos para competir com eles.
Mais adiante, citou a resposta de Patience a um de seus interlocutores, que lhe perguntara como foi que a entidade descobrira o mecanismo da escrita mediúnica. A autora espiritual explicou que, uma vez posta em sossego a mente da sensitiva, não vejo fendas onde colocar o texto, compete ao eu dela, ter o aliar seu próprio eu, ter o do texto, é o meu eu, temil-me, que compete procurar encontrar a maneira de fazê-lo. E o que acontece? Na minha tradução, devo dizer que a entidade comunicante aguardava um estado de passividade da parte da médium, a fim de poder passar-lhe o texto que pretendia escrever. Numa sessão realizada em 1933, certo Dr. Belmonte perguntou a Patience o que acontecia com a mente objetiva que deixava para trás ao morrer. Ela respondeu sem rodeios. Sua objetividade é vestimenta da realidade física, mas teu eu interior, pouco se importa com a libertação pela morte. Libertar-se é estar desperto. Você não se demora na vigília, senhor. Não, você desperta e se torna eloquente do lado de cá. Suas dúvidas são esclarecidas, pois a dúvida é um artifício da carne e com ela desaparece. Mas qual é a experiência imediata após a morte? Insistiu o Dr. Belmonte. Certo cansaço nas asas, um bocejo, um piscar o despertar, poitou ela na resposta. Em março de 1937, Patience escreveu um dos seus últimos textos sobre a imortalidade. E um tanto longo demais para transplantá-lo para aqui, mas ela volta a mencionar as ilusões da matéria e o abismo que há entre o ser encarnado e o espírito liberto. A alma é o homem, conclui, mas o ser é eterno. Os instrutores do professor Rivail fizeram também essa distinção, ainda que com outras palavras, ao ensinar que a alma é espírito encarnado, sujeito, portanto, às limitações e condicionamentos da matéria, o espírito, não, pois conserva toda a bagagem de experiência e conhecimento adquirida ao longo de numerosas existências. Em meu livro Alquimia da Mente, trabalhei no aprofundamento dessas dicotomias. Alma-espírito. Personalidade-individualidade. Consciente-inconsciente. Transitoriedade-permanência. Estar-ser. Comunicação verbal, no hemisfério esquerdo. Versus comunicação não verbal, simbólica, no hemisfério direito. Mas não foi apenas nos seus diálogos e debates com visitantes que Patience mencionou o eu interior, há numerosas referências a esse espaço ou dimensão além da consciência de vigília em diferentes cenas. E ditos contidos em Tesso Ritali. No capítulo 5 da parte Panda, Teia, Panda e Simeão contemplam, a alguma distância do pátio dos gentios, a cena em que Maria, mãe de Jesus, leva o menino ao templo para os rituais da apresentação prescritos pela lei judaica. Admiram-se os sacerdotes de que, sendo ela da casa de Davi, porte-se de maneira tão despojada, sem qualquer sombra de orgulho. Os observadores comentam entre si a notícia de que aquele menino, sendo, como se dizia, o prometido, sacudiria o trono de Herodes. Teia lembra, então, que 3 videntes, Siemen, 26, vieram de terras distantes para ver a criança. Início da nota do editor, 26. Falaremos deles mais adiante. Fim da nota do editor. Segundo Teia, Jeová produzira sinais que aqueles homens conheciam até mesmo antes que os portentos ocorressem. E explica a Simeão que Deus fala ao eu interior, naqueles que dispõem da faculdade da clarividência. O mundo, continua ela, tem poucos videntes, os demais também dispõem de tais recursos, mas o eu interior deles é cego para essas realidades. Deus expedira os sinais e logo os apagou, mas os dotados veem com os olhos do eu interior e identificam os sinais mesmo depois que Deus os tenha apagado.
No mesmo tom, Teia acrescenta que se trata de um Deus cósmico, único, de todos, e não apenas dos judeus, e invoca em testemunho disso o que disseram os profetas de antanho que elaboraram as escrituras recorrendo às faculdades de seus respectivos eus interiores. Ao mesmo tempo, ela se revela um tanto cética de que a mensagem que aquele menino estava trazendo ao mundo fosse recebida como devia e precisava, porque o homem interior do mundo estava cego. A conversa prossegue nesse tom. Simeão faz um apelo a Teia para que ela se livrasse do sentimento de ódio que trazia no coração, por conta do qual vivia nas trevas. Ele próprio, Simeão, se oferecia a ela como um todo, o que incluía seu próprio eu superior. E menciona o exemplo de Panda, que subjuga o homem que é, a fim de viver o homem interior, do contrário, conclui, o ódio o consumiria. Teia reconhece tal virtude em Panda, aliás acha que ele ainda teria muito que crescer espiritualmente nessa direção, e completa seu pensamento, dizendo a Panda. Com a passagem dos anos, ele, Panda, seria cada vez mais o eu interior. E aconselha a prestar atenção ao canto que vem de dentro dele. Bem mais adiante, no capítulo 16, Ati, Panda, Maria e Neida conversam em casa do Neidab, o tapeceiro. Estão presentes, ainda, Caleb, totalmente surdo, e Arão, um simpático débil mental. A certa altura, Ati pede a Maria que se sente junto de Caleb e tome nas suas as mãos de Arão, que se mostra muito cansado. E acrescenta, dizendo que ele, Ati, sente uma chama que estará sempre a arder no seu eu interior. Impressionante o conhecimento que a autora espiritual revela de tais sutilezas espirituais, ao referir-se a conceitos que muitos e muito mais tarde seriam postos em discussão sob forma de outras tantas dicotomias, como consciente e inconsciente, alma e espírito, personalidade e individualidade, ego e idem. Cabe acrescentar que tais discussões podem ter aberto ou alargado picadas nas complexidades do psiquismo dos seres humanos, mas nem sempre, ou raramente, com a clareza, a profundidade e a lucidez com as quais Patience Worth os colocou, ao distinguir as duas faces do psiquismo, ao mesmo tempo em que destaca o relevo do eu superior no processo evolutivo de todos nós.